Temporada da Dor. Episódio 2. A dor de aprender espanhol. Olá, tudo bem? Gabi Casé aqui para mais um episódio desse nosso podcast que leva justamente o meu nome, Buenos Aires, com Gabi Casé. Mas hoje eu estou falando da Temporada das Dores. Você já assistiu algum episódio da minha Temporada das Dores? E a minha temporada anterior, Temporada do Medo, você já assistiu? Faz parte desse nosso podcast. Esse podcast, ele é pensado para você que tem vontade de fazer alguma coisa aqui em Buenos Aires, ainda que seja turismo, mas é muito comum que as pessoas me procurem com vontade de morar aqui em Buenos Aires. Então, pelo meu canal do YouTube, que é o Gabi Casé Viver em Buenos Aires, eu acabo recebendo um monte de perguntas. Eu faço live lá toda segunda-feira, então você que está assistindo esse podcast, seja pela plataforma que você estiver assistindo, você sabe que existe também um canal de YouTube, que já existe há bastante tempo, onde eu trato de vários assuntos relacionados a viver aqui em Buenos Aires. Então, eu dou dicas de turismo, eu falo sobre burocracia e eu falo sobre o idioma que é o espanhol. Só que o espanhol falado aqui em Buenos Aires é diferente do espanhol falado em outros lugares do mundo que se fala espanhol. Você sabe que o espanhol é uma língua comercialmente ativa, tão ativa quanto o inglês, quer dizer, ela está aí nesse ranking, né? Assim como o inglês, assim como o mandarim. O espanhol ele está em segundo lugar de importância no ranking das línguas comercialmente mais importantes. Então, falar espanhol realmente abre portas, né? Você falar espanhol e botar no seu currículo é muito importante. Só que você falar espanhol e morar na Argentina é mais do que importante, é obrigatório. Como é que você vai morar num país se você não fala espanhol? Eu vou te dizer que, por incrível que pareça, existem pessoas que moram aqui na Argentina há muito tempo e não falam espanhol. E eu estou dizendo até mesmo brasileiros. Tem uma brasileira que é muito famosa aqui na Argentina, que mora aqui há anos, acho que desde a década de 70, que é a Ana Má. Ela é uma modelo que fez muito sucesso no século passado e ela é conhecida aqui na Argentina, chega a ser até uma chacota, uma espécie de meme, porque ela não fala espanhol. Ana Má Ferreira é o nome dela. Ela fez muito sucesso com escola de modelos, ela mesma trabalhou como modelo há muito tempo, então ela já participou de shows em televisão, ela volta e meia da entrevista, é uma senhora, mas até hoje todo mundo conhece essa pessoa. Eu vejo que os argentinos têm muita tradição de conhecerem algumas celebridades e isso faz parte da cultura deles. Então essa senhora que eu estou citando, Ana Má Ferreira, eu já vi pessoas de vários lugares diferentes, como garçonete, a assistente do meu cabeleireiro, empresários, amigas minhas que são mães de colegas do meu filho da escola. Várias pessoas de meios diferentes, de idades diferentes, conhecem essa senhora. E a característica mais forte dela é que ela não fala espanhol. Isso vira até uma chacota, né? Como assim? Né? Você mora aqui há mais de 30 anos e não fala espanhol. Então ela parece que faz questão, parece que até um marketing pessoal dela, não falar espanhol. E fala português diretamente como se o outro fosse responsável por entender. Outro dia mesmo eu encontrei uma outra pessoa que mora aqui há 10 anos e ela também não fala espanhol. Ela tem até um namorado argentino, é uma senhora um pouco mais velha do que eu, e ela não tem interesse em falar espanhol, ela acha que ela é entendida assim mesmo e tal. Só que, na realidade, isso prejudica muito a sua comunicação. Então, esse tipo de postura de não querer falar o espanhol só porque é brasileiro não faz sentido algum, né? Você não deveria evitar esse aprendizado, né? Aprender espanhol vai facilitar muito a sua vida aqui na Argentina, lógico. A partir desse aprendizado, você vai poder se colocar melhor num ambiente acadêmico, você vai ter muito mais possibilidade de se expressar com os seus professores e de se dar bem numa prova oral, por exemplo, se o seu interesse for estudar aqui na Argentina, e nem falar da vantagem que você vai ter no mercado de trabalho.
Quer dizer, muitas pessoas vêm para cá, para a Argentina, e necessitam trabalhar. É natural que seja assim. Aliás, é até saudável que seja assim. Eu sempre me coloquei contra essa postura de só estudar. Eu acho que trabalhar e estudar edifica muito a experiência de uma pessoa que vai para o exterior. Quando você vai para o exterior, é importante que você tenha essa garra, né? Então, trabalhar e estudar é um combo que anda muito bem na hora de você ganhar a vida em outro país. Então, por que eu classifico esse assunto como dor? Bom, eu classifico esse assunto como dor e por isso que eu escolhi para que ele fosse parte dos nossos episódios desse podcast nesta temporada das dores, porque eu entendo que dor é uma coisa que você vai ter necessariamente e que você poderá evitar essa dor caso você faça alguma coisa a respeito. Por exemplo, como evitar a dor de não falar espanhol morando aqui na Argentina? Ora, estudando espanhol. Então você evita essa dor que você vai ter. Se você não falar espanhol, você vai ter uma dor. Você vai ter dificuldade, você vai demorar para fazer amigos, você não vai ser compreendido, você não vai compreender na totalidade o que se fala contigo, você não vai conseguir arrumar um bom emprego, você não vai entrar na faculdade. Então, olha quanta dor aí associada ao único fato de não estudar espanhol. Então, como evitar essa dor? Ora, existem várias maneiras de evitar essa dor. A primeira delas é simplesmente estudando espanhol, e eu acho que isso você deveria fazer ainda morando no Brasil. Certo? Então, eu vou me deter um pouco falando sobre isso, porque eu realmente advogo a favor de que você comece a estudar espanhol ainda morando no Brasil. Eu diria que a melhor maneira e a melhor época de você estudar espanhol é justamente enquanto você ainda vive no Brasil. Claro que quando você vier para a Argentina, você vai poder aplicar muito mais o seu espanhol no seu cotidiano, no seu dia a dia, saindo de casa, conversando até no supermercado, pedindo uma informação, escutando o próprio som da rua, né, das pessoas falando, ouvindo rádio, ouvindo televisão, lendo livro, lendo jornal. Isso vai facilitar a aplicação do seu espanhol. Porém, para você que quer começar a estudar espanhol e para você que quer focar que o seu espanhol seja de determinado lugar, ou seja, o espanhol da Argentina, que se fala aqui neste país que eu moro, né? Eu moro aqui em Buenos Aires, eu sei que o espanhol daqui é diferente. E não é diferente só pelo sotaque. A regência é diferente. Os pronomes que nós usamos aqui em Buenos Aires, principalmente, são típicos. A gente não usa o tu, por exemplo, né? O tu existe em espanhol, né? Em português também existe, quase a gente não usa, né? São regiões muito específicas do Brasil que usam o pronome tu. A região sul, por exemplo, é uma delas, né? Lá em Porto Alegre, lá em Santa Catarina, até mesmo no Paraná, as pessoas falam tu, né? Tu queres café? Eles falam isso lá no sul, não é verdade? Aqui o tu também existe, mas a gente não usa. No México, sim, usa. Na Espanha também usa. Mas aqui na Argentina a gente usa o vos. Então, só para te citar aí, um pronome super importante e uma diferença do espanhol da Argentina para o espanhol falado em outros lugares do mundo. Não só os pronomes aqui são usados de maneira diferente, eu citei só o tu e o vos, mas também tem o plural, né, disso, que é usted e ustedes, também são usados de maneira diferente do que é usado no restante do mundo. Mas também a regência no modo imperativo, quando você dá uma ordem ou quando você faria um pedido de maneira imperativa. Isso também muda a conjugação, a desinência de como isso é falado e escrito, a entonação, aonde vai a tônica da palavra. Isso é muito intuitivo para quem mora aqui, com os anos a gente pega. Mas é fácil aprender, é fácil você evitar essa dor. Coisa que eu mais vejo acontecendo aqui são pessoas que estudaram espanhol, de repente, por uma metodologia adotada na Espanha ou no México, ou até mesmo aprenderam na escola, né? Porque é possível você aprender espanhol na escola também e aprender de fato, né? Eu aprendi muito do francês, que eu sei falar até hoje, na escola. Só depois que eu fui fazer Aliança Francesa, fiz aulas particulares, mas assim, minha base inicial foi na escola. Eu tenho alunos, inclusive, da minha consultoria Viver Buenos Aires, que aprenderam espanhol no estado. Muitos alunos de São Paulo aprenderam espanhol estudando em locais públicos, né, de ensino de idiomas, e eles vêm com uma boa base. Aí sabe o que acontece com essas pessoas?
demoram para ajustar o ouvido, fazer aquela sintonia auditiva para usar o boceio. O boceio é justamente a conjugação aliada ao pronome bos e o imperativo. Basicamente são essas duas coisas, elas andam juntas. E você pode evitar essa dor de ficar 1 ano falando errado estudando. Quando? Previamente. Onde? No Brasil. E por que no Brasil? Porque se você está no Brasil se dedicando a estudar espanhol online, por exemplo, e eu tenho até uma escola de idiomas que eu gostaria de te indicar, é o único patrocinador desse podcast, é o Cabo Idiomas. Se você está querendo estudar espanhol, a sua procura acaba aqui. Eu tenho uma escola aqui em Buenos Aires que se chama Cabo Idiomas e você pode começar a estudar agora, em agosto, dia 9 de agosto, até o dia 29 de novembro. São 4 meses com aulas 2 vezes por semana e você ainda pode escolher se o pagamento vai ser à vista com um grande desconto, onde você vai pagar R$ 579, ou se você quer parcelar o seu pagamento em 6 vezes de R$ 157. E essa é uma promoção exclusiva para quem é membro do meu canal do YouTube. Então, se você é membro do canal ou quiser se tornar membro do canal para acessar essa promoção, veja como é que faz. Aperta esse botão aqui, saiba mais. Até lá! Você que me acompanha nesse podcast sabe que o Cabo Idiomas é meu único patrocinador até agora. Então eu tenho muito orgulho de falar dessa minha escola, porque ela nasceu da minha necessidade de difundir o que eu aprendi de espanhol para outras pessoas que também estavam querendo aprender. Hoje em dia, ela é conformada por professores nativos que dão aula de espanhol e por professores brasileiros que dão aula de português. Mas o que eu ia dizendo é que o fato de você estudar online no Brasil, você vai fazer com que o seu dia seja, naquele momento ali, 2 vezes por semana, focado naquele aprendizado. Então isso é muito bom. E você vai botar em prática aquele encontro online, fazendo os exercícios, enfim, recebendo esse input do idioma. Quando você chega aqui na Argentina, se você resolver estudar espanhol morando aqui, muito provavelmente você vai procurar um lugar presencial. E aí é que eu não recomendo, porque quando você está já no país, se você for procurar uma aula de espanhol presencial, é muito provável que você tenha como colegas outros brasileiros. E aí você vai acabar fazendo vínculos de amizade com essas pessoas, o que não tem problema nenhum, você pode fazer amizade com quem você quiser, mas você está perdendo uma oportunidade de fazer vínculos com nativos. Se você, por exemplo, escolher qualquer outro curso para fazer, como yoga, como fotografia, como teatro, como curso para barista, né, que são aquelas pessoas que aprendem a fazer café, bartender, né? Tem tantos cursos aqui em Buenos Aires, que é uma capital federal, tem tantos cursos onde, se você se matricular, você vai usar o espanhol como ferramenta. Ele não vai ser o objetivo da aula, e aí você vai aprender, principalmente se você já tiver uma base de espanhol da Argentina prévia, que você vai trazer lá do Brasil. Então é óbvio que eu não vou perder a oportunidade de te apresentar a solução da minha escola, que é o Cabo Idiomas, e te dizer o seguinte: é assim que a gente soluciona a dor. As dores normalmente são solucionadas por um serviço ou por um benefício que vão evitar que você sinta aquela dor. Então, essa temporada eu vou estar falando justamente sobre isso, né? Como que você evita a dor de tal coisa? Com um serviço tal. Eventualmente, nem todos os serviços eu que vou fornecer. Por exemplo, quando eu estiver falando de banco, eu não vou te oferecer um serviço financeiro. Quem vai te oferecer isso é o banco ou uma fintech, mas eu vou te dizer, olha, essa aqui funciona, essa aqui não é tão boa assim. Então, para cada dor que você possa vir a sentir, existe uma solução. Normalmente, essa solução se revela como um serviço que vai ser oferecido a você e que, uma vez você aderindo a esse serviço, você vai evitar de sentir aquela dor. Entendeu? Essa é a dinâmica. Eu acho que essa é a dor mais grave que tem, que é justamente você deixar de aprender a falar espanhol. Isso não precisa acontecer, basta você estudar. Eu já ajudei mais de 450 alunos com o ensino de espanhol, já vi muito resultado positivo e você pode ser um aluno que não vai ter essa dor, vai chegar aqui na Argentina já se virando muito bem. E vai ter depois um certificado, vai depois poder fazer um teste de proficiência, vai poder entrar numa faculdade ou vai poder estampar isso no seu currículo, que pega bem pra caramba. E principalmente
vai poder usar o idioma, fazer amigos e se inserir culturalmente nessa sociedade que é maravilhosa, que adora os brasileiros e que eles têm o maior orgulho quando você fala um espanhol, principalmente o espanhol como eles falam, parecido com o que eles falam. Eles ficam muito felizes, acham o nosso sotaque muito bonito. Então, essa é uma outra boa notícia que eu queria dar para você. Comenta aí, por favor, se você tem interesse de estudar espanhol, e caso você de fato queira estudar espanhol, eu vou deixar aqui na descrição desse podcast o e-mail com o qual você pode se comunicar com a nossa escola e também o site do CAB Idiomas. Lembrando que CAB Idiomas quer dizer Centro de Aprendizagem Brasil-Argentina. Um beijo, te vejo no próximo episódio desse podcast. Até lá!